o que é que o paciente faz, o que é que a pessoa faz durante uma crise de dor na coluna. Bom, a gente tem que entender primeiro o que é justamente essa crise. Quase sempre, pelo menos na maioria das vezes que a história me chega, é o paciente que estava fazendo alguma atividade, fazendo alguma coisa em casa, ou na rua, ou no trabalho, e de repente a coluna travou. E o que é esse processo? A coluna travou. Quase sempre é uma contratura muscular exagerada. Então, a pessoa estava fazendo alguma coisa e de repente a coluna fez uma super contratura, doeu bastante, e aí a pessoa foi ao chão ou ficou sentado na cadeira, na cama e não conseguiu mais se mexer direito, porque se mexesse sentia uma dor muito forte. E a verdade é que, possivelmente, esse paciente já tinha alguma patologia, alguma doença na coluna, não surgiu naquele instante. E o que aconteceu foi que houve uma exacerbação por alguma coisa que o paciente fez. E o músculo, ele funcionou como uma proteção. Então, o que o músculo fez? O músculo, que a gente pode até se verificar aqui nessa imagem da nossa coluna, os músculos que revestem a nossa coluna, eles funcionam, né, como quase um cobertor completo. Então, quando eles contraem, eles travam a coluna, eles diminuem o movimento da coluna para proteger a coluna. É uma espécie de efeito de proteção enquanto a dor diminui. Talvez até o evento fosse pior se o músculo não tivesse feito isso, tá? Porque aí não sabemos direito o que aconteceu, mas ele funciona meio que como proteção. Só que aí ele exagera, ele trava, ele faz uma contratura de uma significância muito alta, parecida com a famosa cãibra, né? Quem já não teve uma cãibra na perna, na coxa, né? Dói. Quem disser que cãibra não dói, né? Porque nunca sentiu, mas a cãibra dói. Só que a contratura da coluna às vezes é mais forte do que uma cãibra. Então ela dói muito. Mas ela está doendo para proteger a pessoa de alguma coisa que está acontecendo de errado. É preciso levar isso como sinal de alerta. Mas o que a pessoa pode fazer? De imediato é realmente repousar, é deitar. Deitar onde estiver. Lembrar que como a cãibra vai ter um evento muito forte e que você tem que ficar quieto, a musculatura, boa parte dela depois vai relaxar e a dor vai reduzindo. Algumas vezes ficam alguns músculos ainda contraídos. Geralmente os músculos mais próximos de onde partiu a dor, ele ainda contrai, mas os músculos maiores costumam relaxar e o paciente costuma melhorar a dor. Então, é dar tempo ao tempo. Deitou, descansou. Usar um analgésico simples, não tem nenhum problema. Pode-se usar um analgésico simples, tipo uma dipirona, um paracetamol, algo que sirva para alívio da dor, diminua aquela dor, e também você pode trabalhar com um relaxante muscular. No entanto, o uso do produto térmico, ou frio, ou calor, é um pouco controverso, tá? Se nós formos usar algo, eu usaria o frio. Só que o frio, ele aumenta a contratura. Então, eu esperaria um pouco a contratura diminuir para introduzir o gelo ou frio, tá? Por que eu usaria o frio? Porque o frio, ele diminui o processo inflamatório. Nesse momento, eu imagino que talvez o processo inflamatório tenha sido a causa da dor. Eu ainda não sei. Mas o frio pode ser uma solução temporária. Caso o frio não melhore, ou seja, caso o frio piore, porque pode acontecer de assim que colocar o frio, o paciente está piorando a dor, você sim substitui pelo calor, tá? Porque aí também pode provocar o relaxamento. O calor, por outro lado, gera relaxamento muscular. Se a contratura for muito persistente, o calor é uma boa solução.
Certo, mas aí tudo isso que o senhor está falando são orientações que só o paciente vai ter se for a uma consulta médica. Então, isso aí você pode fazer na hora, mas imediatamente ao deslocamento, permitiu que você se levante, é recomendável ir a um hospital. Ou uma emergência, inicialmente até para receber analgésicos mais adequados, uma avaliação primária, e tão logo possível buscar um especialista. Eu digo sempre, se uma coluna travou, se você já teve uma dor tão forte que foi incapacitante, isso não é uma dor normal, tá? Mesmo que diga, mas passou, depois que eu fui na emergência, tomei medicação na veia, a dor passou, ficou uma dorzinha fraca, eu acho que agora vai resolver. Não vai. Ela só vai esperar o próximo momento de acontecer de novo. Então, se você foi na emergência, tomou os medicamentos, melhorou a dor, ainda bem, então você tem um tempo para se organizar e procurar um especialista.